obrigado pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos para mais esta noite de aprendizado, reflexão e oração. Dentre as leis divinas que regem a vida, nós temos a chamada lei de causa e efeito, também chamada lei de ação e reação. No budismo e hinduísmo é também chamada a lei do karma, que seria talvez a mesma coisa, com a diferença que quando no budismo se fala na chamada inafastabilidade do karma, ou seja, aquilo que você pratica, você em dado momento deverá então pagar, e não tem como se livrar deste karma a não ser pagando, digamos, por aquele erro, né? E talvez isso, dentro da doutrina espírita, dentro da nossa visão de um cristianismo mais arejado, nós possamos interpretar de uma forma um pouco diferente esta questão da inafastabilidade do karma. Mas a lei de causa e efeito, ela está inserida na nossa vida como todas as leis de Deus. Então, a cada momento, a cada instante da nossa vida, nós estamos tanto plantando, tanto fazendo semeaduras, como também estamos colhendo a semeadura que fizemos no passado. Então, aquilo que nós vivemos hoje é fruto, é colheita daquilo que plantamos ontem, não é mesmo? Então, precisamos estar sempre atentos para que não estejamos plantando, fazendo semeaduras de frutos talvez não muito desejados, já que sabemos todos que a semeadura é livre, né? Mas a colheita será sempre obrigatória. Se fala também em outras tradições religiosas no chamado pecado, não é? O pecado, na etimologia original da palavra, que vem do hebraico, ele está nos falando do chamado desvio. Ele seria o desvio, aquele desvio do objetivo, o desvio da rota. Então, como que opera esta lei e como que nós precisamos ter essa compreensão avançada em relação àquilo que estamos plantando no nosso dia a dia para colhermos mais tarde. Lembro de uma história, de uma passagem, melhor dizendo, envolvendo Pedro e Jesus. Após a crucificação de Jesus, os apóstolos começam o seu ministério, e de todos os apóstolos, apenas um teve morte natural, né? Que foi João Evangelista. Os demais todos morreram martirizados, né? Foram assassinados, foram mortos, crucificados. Então tiveram desencarnes bem horrendos, inclusive, né? A primeira morte que acontece após Judas Iscariotes, que pratica o suicídio, comete suicídio. O primeiro apóstolo que vem a falecer depois disso, isso já é 11 anos após a crucificação de Jesus, é Tiago Maior. Então ele é condenado à morte e tem a cabeça decepada. Quem acompanhou esta morte foi Pedro. E Pedro, então, como líder dos apóstolos, obviamente ficou muito sensibilizado, muito tocado, triste com aquela situação toda, presenciou aquela execução. Então Pedro, quando volta para a sua casa, chamada Casa do Caminho, ele dirige uma oração a Jesus, e Jesus, então, obviamente em projeção, se manifesta para ele.
Então Jesus pergunta o que está lhe afligindo. E Pedro então começa a desabafar, vamos dizer, né? E Jesus, né, sendo o mestre que é, então coloca para Pedro: não, quem quer me seguir, que pegue a sua cruz, né? Jesus não vai blindar a cada um de nós de carregar a sua própria cruz. E Pedro diz: não, até não me importo com a minha cruz, mas o que eu estou aflito, o que eu estou revoltado é com estas pessoas que querem nos atingir a todo custo. Então ele começa a nominar aqueles chamados algozes do ministério dos apóstolos, já que eles estavam sendo perseguidos de todas as formas, de todas as maneiras. Ele começa a nominar: é aquele fulano de tal, e aquele lá que está fazendo isso, que está nos caluniando, que está nos difamando, que está nos perseguindo, nos violenta. Então Jesus diz a Pedro: calma, calma, eles viverão, eles viverão. E não te esquece que aqueles que ferem ante a lei de Deus também serão feridos. E aqueles que praticam o mal, basta-lhes o horror do remorso. Então o que Jesus estava chamando a atenção de Pedro é justamente para a lei de causa e efeito de Deus. Ou seja, estas pessoas que estão praticando as iniquidades contra vocês, elas também, a seu dado momento, deverão responder pelos seus atos. Ninguém está livre de responder, ninguém está apartado da lei de Deus, melhor dizendo. Todos seremos chamados às nossas responsabilidades por aquilo que praticamos, por aquilo que pensamos, por aquilo que emanamos, por aquilo que emitimos. E esta lei de Deus, obviamente, ela vai atuar dentro ao modo de Deus. Pedro ali tinha uma revolta, estava manifestando a sua revolta, que é um sentimento muito humano. Ele tinha aquela coisa: não, Deus já tem que começar a atuar agora, né? Eles são nossos algozes. Então a gente já tem aquela tendência, aquele ímpeto de uma justiça imediata, não é? Deus tem que atuar, Deus tem que fazê-los pagar agora por aquilo que eles estão praticando. E é o mesmo sentimento, Pedro, isso há 2000 anos, mas este é o mesmo sentimento nosso hoje, já que muitas vezes, diante de injustiças que a gente possa estar presenciando, que estão acontecendo na nossa vida, a gente possa ter a tendência de que, não, Deus tem que atuar imediatamente. Eu exijo que Deus faça a sua justiça instantânea, imediata. Ocorre que Deus tem o seu próprio tempo. E, aliás, Deus usa o tempo como instrumento de regeneração, de retificação dos seus filhos, das suas criaturas. Todos nós somos filhos de Deus e todos estamos sujeitos a esta justiça de Deus. Mas Deus, por uma misericórdia, porque é Deus de misericórdia e não de punição, Deus utiliza o tempo. Então aquilo que cometemos hoje, enquanto pecado, enquanto desvio, nós seremos chamados a esta reparação no momento que Deus assim o estabelecer. E isso vai necessitar, primeiramente, para que nos coloquemos em posição de sermos retificados, digamos,
Isso vai acontecer, como Kardec nos coloca no chamado Código Penal da Vida Futura, três momentos, né? O chamado arrependimento, a expiação e, por fim, a reparação. Então, o primeiro momento é o chamado arrependimento, para que esta lei de causa e efeito possa operar. Arrependimento é quando o espírito imortal entende, toma consciência do erro, toma consciência do equívoco da sua conduta. E isso pode ser bastante perturbador, em muitos casos o é. Tomar consciência daquilo que você praticou quando não tinha consciência plena pode ser bastante perturbador. E vejo que na questão 621, né, uma das questões mais comentadas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a gente pode pensar, bom, tá escrito num livro sagrado. E qual é a resposta dos Espíritos? Bastante objetiva. Aonde está a lei de Deus? Na consciência. Olha que coisa maravilhosa. Então não está num livro sagrado fechado para as criaturas. Não, está em cada consciência individual. Claro, de um modo ainda não desperto. Ainda não despertamos para esta verdade, para esta lei de Deus, mas ela está lá gravada no nosso íntimo. E quando nós temos uma conduta não muito equilibrada, a verdade é que a consciência está sempre nos falando, né? Olha só o que está fazendo. Não é verdade? E em um dado momento a gente pode tomar mais consciência disso. E aí vai vir o chamado arrependimento. Eu mesmo, quantas vezes pensando no meu passado, olha só o que eu fiz. Como eu fui tão preconceituoso, como eu fui tão mesquinho, como eu fui tão orgulhoso. E isso causa o arrependimento. Então, atos, condutas que eu tive no passado, que naquele momento eu estava achando que eu era o maioral. Mas que a vida, que tem seus próprios caminhos, seus próprios mecanismos, vai nos mostrando. Inclusive pela lei de causa e efeito, não é por aí. Então, se diante do chamado pecado, diante do erro, nós estamos nos desviando do caminho, o caminho de Deus, o caminho da boa conduta, o caminho do bem, o caminho do amor, vem a lei de causa e efeito justamente para nos alertar, nos despertar para o fato de que precisamos reajustar esta conduta, precisamos reajustar o nosso caminho. É por este modo. Muitas vezes de uma forma mais amena, talvez, num primeiro momento. A vida vai nos dando demonstrações de que, olha, você precisa corrigir. E aí, se nós ignorarmos estes alertas, então vai surgir a necessidade de uma professora mais enérgica, né, que é a dor, né? É uma professora enérgica, mas que ela não vem simplesmente como punição. Muitas vezes a gente está numa situação de sofrimento, de dor, de angústia, e a gente pode pensar, mas por que eu? Por que isso comigo? Mas eu não mereço essa dor. Daí é o momento que vem a revolta, não é mesmo?
E aqui a gente tem que lembrar das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os humildes, porque é com humildade que nós temos que receber estes resgates, essas dores, a professora dor que nos apresenta no momento em que estamos passando por esta dor, por esta aflição. A postura que temos que ter é de humildade. Esta é a lição de Jesus. Não de revolta, mas de aceitação, de resignação e até mesmo de gratidão com Deus, porque é por meio desta dor que a gente está aprendendo a retificar a nossa conduta. Então, a lei de causa e efeito, ela não visa uma punição do indivíduo por simplesmente punir. Não é o punir pelo punir. Porque Deus é Deus de misericórdia, não é Deus de punição. O que ela visa é que o indivíduo, o ser humano, possa se reajustar e possa, com base nisso, regenerar sua conduta, encontrar o equilíbrio, encontrar a harmonia. Vejam só que quanta sabedoria existe na lei de Deus. E muitas vezes, diante da dor, do sofrimento, a única coisa que temos é o quê? Revolta e revolta. E quantas vezes eu próprio me revoltei? Quantas vezes eu ainda me revolto? Enquanto que, na verdade, isto que eu passo são oportunidades de entender melhor a vida, de entender melhor aquilo que eu preciso ajustar na minha rota. O principal mecanismo por meio do qual Deus nos faz resgatar estes nossos erros, por meio do qual Ele opera a lei de causa e efeito, é a chamada reencarnação, não é? Então é por meio da reencarnação que nós vamos encontrar as oportunidades de expiar e resgatar aqueles débitos que contraímos no passado, para tentar equilibrar essa contabilidade de crédito e débito, não é? Essa contabilidade espiritual. Então nós, espíritos muito endividados que somos, recebemos como uma grande bênção uma nova oportunidade de retornar aqui na Terra, de mergulhar no corpo físico, por meio do chamado véu do esquecimento. E aí, no seio de uma família, no núcleo de uma família, nós vamos reencontrar justamente aquelas pessoas que antes nós fomos os algozes. Aquelas pessoas que antes foram nossas vítimas. E ali nós teremos que fazer esta reparação. E quando a gente olha para a própria história familiar, a gente pode começar a ter algumas respostas aqui, né? Quanta coisa aqui, na verdade, se tratam, no seio das famílias, se tratam de resgates espirituais do passado que precisam ser realizados. Então, esses espíritos que estavam em desequilíbrio precisam voltar ao equilíbrio, voltar à harmonia no meio de uma família. Agora imaginem se que a gente pudesse reencarnar relembrando tudo o que aconteceu nas vidas anteriores. Ia ser um horror, não é? Porque nós íamos estar conscientes, imbuídos daqueles erros todos que cometemos, envergonhados, com a culpa nos atormentando, não é? Ou com o outro nos acusando, não é? Então, por isso, Deus, por meio da sua misericórdia, nos entrega o chamado véu do esquecimento, não é?
e nós temos a oportunidade de vir e refazer a história desses espíritos que estavam em desequilíbrio, se reajustar e se regenerar. Então, a lei de causa e efeito não é que o mal tenha que ser pago pelo mal, gente. Como nos diz Humberto de Campos. O mal pode ser pago com o bem e a caridade e a misericórdia, quando eles chegam antes. Então, o mal só vai ser utilizado por meio da lei de causa e efeito quando não há outra alternativa. Se nós nos abrirmos para as verdades espirituais, se nós nos abrirmos para uma conduta que envolva o bem e a misericórdia, então, como nos diz Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Então, certamente era isso que ele estava querendo dizer. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, quando nós regeneramos nossa conduta, regeneramos o nosso ser, quantos e quantos equívocos do passado nós estaremos anulando. Então, que possamos ter a consciência de nos tornarmos pessoas melhores, estarmos atentos à lei de causa e efeito, semeando sempre coisas boas, para que possamos colher no futuro, no amanhã, frutos redentores para a nossa vida espiritual. Esta é a mensagem para hoje. Eu agradeço a atenção de todos e que assim seja.